Você já escutou essa música? Eu nunca tinha ouvido essa música. Na verdade, eu fui ouvir no TikTok. E sim, eu tenho um TikTok também. Na verdade, eu ouvi e parecia tipo uma batida de funk, né? Só que a letra é muito estranha para ser um funk, no caso. Então eu fui pesquisar sobre ela. Essa música se chama Amianto e é da banda Super Combo. E a letra fala de uma moça que ela quer se suicidar, porque parece que as coisas que aconteceram na vida dela a levaram a isso, certo? Então, esse mês de setembro a gente fala sobre o mês de prevenção ao suicídio, que infelizmente é uma coisa que muitas pessoas encontram como opção para a vida. E isso é totalmente errado, né, na verdade. Mas muitas pessoas acabam encontrando nisso só a sua solução. Eu tenho lido, terminei na verdade, né, de ler um livro do apóstolo Paulo, conta sobre a vida dele. E nesse livro fala de uma das coisas que Paulo viveu, que foi um naufrágio, né, com vários tripulantes ali no navio. Eles acabaram naufragando e no momento ali, no meio da tempestade, na possibilidade que eles tinham, era de se jogar do barco para ver se conseguiriam se salvar. E aí aqui nesse livro tem um texto falando que é bem interessante, que às vezes nós como seres humanos, nós temos a ideia de que abandonar tudo é a solução, como muitas pessoas encontram isso no suicídio. O número de pessoas que têm depressão é muito grande. E às vezes a gente fala que a depressão é falta de Deus, mas isso não é verdade. Muitos personagens bíblicos, homens de Deus, sofreram com depressão também, mas encontraram em Deus a sua força para continuar. Então, a depressão não é falta de Deus. Na verdade, é que você não está enxergando que Deus está ali com você. Eu vou ler aqui uma parte do livro que fala que muitas pessoas acabam encontrando essa solução do suicídio, né? Como no caso aqui do naufrágio, eles estavam imaginando, não, vou pular do barco, vou tentar me salvar, né? Então, por exemplo, aqui fala assim, a cena expressava medos que ameaçavam a vida, a imaginação corria solto. Paulo sabia que se permanecessem juntos seria a receita da sobrevivência. A tentação de abandonar o navio e de deixar cada um para si era muito forte. À medida que a água ficava cada vez mais rasa, o medo do naufrágio se intensificava. Porém, Paulo advertiu que se fosse permitido que os homens fugissem, a morte seria certa. Então, na verdade, assim, estava uma tripulação de 276 pessoas dentro desse navio, mas a promessa de Deus é que nenhum se perderia, todos iriam conseguir chegar em terra firme, sãos e salvos, desde que permanecessem juntos no barco. A aplicação espiritual é óbvia. A nossa tendência nas dificuldades é fugir a toda pressa. É mais fácil livrar-se de um casamento perturbado do que enfrentá-lo e esforçar-se para sua reparação. A natureza humana quer retirar-se para um lugar onde cada um de nós pode ficar totalmente sozinho, fechar a porta e descer as cortinas. Afastados, afundamo-nos ainda mais na depressão. Alguns tragicamente voltam-se para a bebida, as drogas ou pior, para um revólver. No caso aí, pessoas que acham que a única solução que tem para aquele problema na vida dela é o suicídio, por exemplo. Se isso descreve você de algum modo, precisa do apoio da família, dos amigos e especialmente do povo de Deus. Quero advertir você contra a fuga. Em vez disso, insisto em que fique com os outros a bordo. Não salte, nem tente fazer as coisas por conta própria. Cruze os braços, fique em contato com aqueles que mais o amam, que estarão ao seu lado, aconteça o que acontecer. Você precisa da presença do povo de Deus ao seu redor quando chega ao fundo do poço. Apesar do que imagina, é duvidoso que possa vencer por si só. Ninguém vence sozinho, né? A gente sempre precisa ter o apoio de alguém. Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Você e eu fomos designados por Deus para caminhar juntos. A âncora da unidade nos prende. Então o que nós precisamos é andar unidos uns com os outros. Às vezes você está passando por um momento difícil, uma tempestade na sua vida e percebe que o naufrágio é inevitável, como a vida de Paulo aconteceu. Mas o que Paulo e aqueles homens fizeram foi orar a Deus para que eles fossem salvos. E é isso que nós precisamos também. Encontrar forças em Deus, encontrar forças nos nossos amigos, nas pessoas que nos amam de verdade. Porque a depressão é inevitável, não é falta de Deus. Às vezes pode ser realmente uma doença,
A nossa sociedade sofre de uma ansiedade extrema. Nós, como juventude, nós temos aquela ansiedade por um trabalho legal, por um relacionamento, por um casamento. E aí a pessoa, quando está casada, ela tem aquela ansiedade por, poxa, eu preciso ter um filho. São muitas cobranças em cima da gente, né? Mas nós temos que entender que Deus é aquilo que nos ampara. Ele é a nossa âncora. Então, se você estiver sofrendo de alguma depressão, se você sofre e sente vontade, às vezes, de acabar com a sua vida, achar que a solução é essa, então entenda, lembre-se que você tem um Deus e Ele está disponível para você. Tem uma música do Oficina G3, aliás, do Mauro Henrique, que fala, eu sei que nunca me deu show, então por isso eu posso continuar. Então creia que Deus está ao seu lado, você pode encontrar amparo nele e não desista.